Olá! Que bom estar aqui novamente com você e a gente conversar sobre a linguagem dos pés. E hoje eu estou trazendo um assunto especialmente para você que é reflexoterapeuta. Para você que também não é reflexoterapeuta, vai se beneficiar porque você vai entender como ajudar o seu cliente. Mas hoje esse vídeo, nosso tema é como aplicar a linguagem dos pés na reflexoterapia. Ou você que faz a reflexologia, não importa se você tem só o básico da reflexologia, né, que você não se aprofundou nessa técnica, ou se você tem apenas aquilo que se chama de físico, né, que você pega só ali nos pontos para ajudar o seu cliente, ou se você é um reflexoterapeuta físico e emocional, isso vai potencializar os seus resultados lá com o seu cliente. Então fica aqui comigo, que o assunto é muito interessante e vai agregar muito, vai ajudar muito nos resultados que você quer para o seu cliente. Mas antes, eu quero muito pedir para você que você se inscreva no canal, que você curte aqui esse conteúdo que eu vou falar para você, comenta. Você comentar é muito importante, porque quando você faz o seu comentário, eu percebo que eu estou no caminho certo, que eu consigo te ajudar. Inclusive, você pode dar sugestões sobre que assunto você quer que eu fale aqui para ajudar você no seu consultório, ou no autoconhecimento, ou no seu casamento, ou na comunicação com o seu filho, ou na comunicação com as pessoas no seu trabalho, enfim, aqui você pode sugerir que eu vou preparar o melhor conteúdo para trazer um resultado para você. Então, clica aqui, se inscreve, clica no joinha, compartilhe esse vídeo também, né? Porque informação parada é prosperidade estagnada. Então, vamos prosperar e também ajudar outras pessoas que não têm esse conhecimento. Então, dito tudo isso, vamos lá falar sobre como aplicar a linguagem dos pés na reflexoterapia. Será que é possível isso? Sim, é totalmente possível, porque isso vai potencializar os seus atendimentos. Mas como isso vai potencializar os seus atendimentos? Primeiro, você vai conhecer a comunicação do seu cliente. Você vai conhecer como o seu cliente se relaciona com ele mesmo, do interno para o externo. E também como ele vive ali em relação à sociedade, às suas crenças, aos bloqueios e aquilo que ele foi impactado desde a infância, que só olhando para os pés dele você consegue entender o que está acontecendo com o seu cliente. Então, o primeiro passo, quando o seu cliente chega no seu consultório, você pergunta qual é a queixa principal dele. E ali, muitas vezes, a queixa principal do seu cliente não é a causa da dor que ele está chegando ali no seu consultório. Por quê? Nem ele mesmo sabe. Então, se você, reflexoterapeuta, não tem esse conhecimento, você vai entender ali o que o seu cliente falar e talvez venha aquela dúvida em você, aquela vozinha que te pergunta: como eu vou começar a ajudar o meu cliente? E com a linguagem dos pés, olhando ali, batendo o olho, você já vai entender como ele se comunica. Se ele é uma pessoa direta, se ele é uma pessoa direta e já mostra no rosto, ou se ele é uma pessoa direta e não mostra no rosto quando gosta ou quando não gosta, se ele é uma pessoa mais polida, uma pessoa mais que gosta de ser mais diplomático em conversar, se justifica mais. Tudo isso é possível você conhecer pelos pés do seu cliente. E isso vai direcionar você em relação ao propósito do tratamento que você faz. Sim, de ir lá e pegar no ponto dele. Porém, não adianta você saber tudo sobre linguagem dos pés, saber a comunicação, saber como que o seu cliente ele se relaciona, se você não souber como tratar, não é verdade? É como você ir ao médico, o médico descobre exatamente o seu problema. E você fica muito feliz, né? Olha, ele descobriu a doença que eu tenho, né? O problema que eu tenho, ou que está causando isso que eu estou sentindo. E você fica muito feliz e o médico também. E aí você olha para o médico e fala: e aí, doutor, qual é o tratamento? Ele olha para você e fala assim:
Não sei. Mas qual remédio que eu vou tomar? Ah, sei lá, não sei, não pensei nisso ainda. A linguagem dos pés é isso. Não é só você conhecer a comunicação do seu cliente, não é só você saber que o tamanho dos dedos dele é como ele conversa, como ele lidar, como ele fala do interno para o externo. Não, não vai adiantar nada disso. Que vai ser exatamente como esse médico, que você vai chegar e falar, olha, acontece isso, isso, isso com você. Aí ele fala, ai, que bom que você descobriu o meu problema. E aí o que a gente faz? E aí você não sabe o que fazer. Mas só de olhar para os pés do seu cliente, você já vai saber, ali ó, conversando com ele, o que talvez já seja o problema dele. E aí você vai confirmar isso pegando ali nos pontos da reflexologia. Vamos entender como que é isso? Esse é um conteúdo muito rico que eu tô aqui passando para você, e a única coisa que eu peço é que você curte, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com outros colegas para que eles também tenham esse mesmo benefício com você. Então, vamos lá compartilhar para que mais pessoas sejam ajudadas por meio da reflexoterapia. Então, vou explicar como que isso funciona. Claro que aqui, nesses minutos que eu estou aqui com você, eu não vou conseguir falar tudo, né? É impossível eu poder falar tudo para você, mas o que eu vou falar para você já vai te dar uma direção de como você ter uma percepção diferente do seu cliente. Claro que se você quiser saber mais, quiser se aprofundar, é com imenso carinho, imenso prazer que eu posso dizer para você que eu tenho um curso que se chama Especialização em Linguagem dos Pés com o meu método, o método Andréa Veloso. Mas como é esse método? Esse método eu vou te ensinar a causa da dor do seu cliente, que nem ele mesmo sabe. Mas você vai saber olhando para os pés do seu cliente. Mas você não vai parar por aí. Você vai conseguir ajudar o seu cliente a entender quem ele é, como ele se comunica e aquela dor que ele traz, mas ele não sabe dizer para você quando você pergunta qual é a queixa principal dele. Você vai saber mais profundamente. E é exatamente isso que eu ensino no curso da especialização em linguagem dos pés. Então ali eu já te dou um norte. Eu até já dou alguns protocolos de quais pontos você pegar num determinado tipo de pé, que eu vou falar para você aqui de alguns exemplos de como você já pode fazer isso assim que você terminar de ver esse vídeo. Então continua aqui comigo, porque tem muita coisa boa aí para a gente conversar. Então vamos lá. Hoje eu vou te ensinar como isso acontece. Então na reflexologia você vai ser mais assertivo ou assertiva em ajudar o seu cliente e como pegar no pé dele. Então vamos lá. Existem alguns tipos de formatos de pés, alguns mais comuns. Então, pessoas que têm os pés, que têm o formato dos dedos, né? Aquela pessoa que tem os pés, que o segundo dedo é maior, essas são pessoas que têm uma mentalidade muito agitada, elas pensam muitas coisas, mas elas são detalhistas. Então, quando acontece algo que ela entendeu que ela deixou de fazer ou que faltou aquele detalhe no que ela tinha que falar, puxa vida, a cabeça dessa pessoa vai ficar um looping. Ela vai ficar, por que eu não fiz? Por que eu não falei? Nossa, se eu tivesse falado, se tivesse feito. E a cabeça dela vai ficar assim, vibrando. E são pessoas que com essa mentalidade perdem o sono. São pessoas que sofrem ali com cansaço, com esgotamento mental. É aquele cliente que chega no seu consultório e fala assim, olha, eu não consigo dormir, a minha mente não desliga, a minha mente parece que eu sinto um peso na minha mente de tantas informações que eu tenho. E eu estou tão cansado ou tão cansada que eu não consigo realizar as coisas. Já tem aí um protocolo da reflexologia. Quando você olhar para o seu cliente, você pode cuidar do estresse, pegar ali nos pontos que tem a ver com estresse, hipotálamo, suprarrenal, cervical, joelho, rins, né? Fígado. Então ali, só de conversar e ver o pé do seu cliente, que ele tem o segundo dedo maior, você já vai ali na sua cabeça, ao invés de você pensar, puxa, como é que eu vou ajudar esse cliente? Não. Você vai ficar ali, olha, então eu já sei que pontos cuidar no meu cliente só de olhar os pés dele.
Isso não é incrível? Isso vai facilitar o seu trabalho e potencializar os seus atendimentos, porque você não vai precisar ficar olhando ali na parte plantar, né? Na parte plantar do seu cliente, falar assim, ai, qual ponto que eu vou começar a pegar? Onde que vai dar? Não, você já vai saber, segundo o dedo maior, cabeça que não para. O que você vai trabalhar? A parte exatamente da cabeça, do cérebro. E aí você vai potencializar com a glândula da suprarrenal, coluna, cervical. Olha que espetáculo. Isso é o que a linguagem dos pés vai proporcionar para você na reflexoterapia. Mas eu vou dar mais um exemplo. As pessoas que têm o dedo maior, né, o hálux, bem grande, e os outros dedos caem em escadinha, essas pessoas, elas são perfeccionistas. Aí supõe-se que é um dedo longo aqui, tá? Um dedo grande, um dedo maior, e os dedos caem em escadinha e os dedos são longos. Quando acontece isso, você bateu o olho, porque você conhece, você é um especialista em linguagem dos pés. Você bateu o olho ali, você já vai saber, esse cliente, ele é perfeccionista. Perfeccionista é diferente de detalhista. Isso é muito importante você conhecer. E pessoas que têm os dedos longos são pessoas que planejam mais, que são mais mentais, mais questionadora, tudo tem que fazer sentido. Geralmente essas pessoas de dedos longos, elas usam essa frase, e se? Então, qual é a queixa dessa pessoa? De repente ela chega com uma queixa de que ela fala assim, eu não consigo concluir o meu trabalho, eu não consigo concluir nada do que eu faço, eu não consigo concluir um projeto, eu não consigo concluir uma meta. Por quê? Olhando para os pés do seu cliente, você já vai saber que ele é perfeccionista e que ele é uma pessoa que ele planeja, mas como tudo não está perfeito, e ele tem que fazer tudo no tempo dele, no tempo que tiver tudo perfeitinho, que ele tiver com tudo, todos os instrumentos, todo o material, ele não faz. Então é uma pessoa que sempre está o quê? Procrastinando. E ele gosta de tudo perfeito, de tudo organizado. Quando você encontra uma pessoa assim no seu consultório, você já vai saber o que cuidar, né? Você já vai saber como ajudar ele até no emocional. Você já vai entender que esse cliente, ele procrastina. Então ali você já vai ter um protocolo para ajudar ele. Você pode trabalhar ali uma cervical, ou você pode focar na lombar, porque a lombar, para quem é reflexoterapeuta, sabe o que significa? A lombar significa que a pessoa faz e não sai do lugar. Exatamente o que acontece com as pessoas que têm esse formato de pés. Na cabeça dela, ela está sempre planejando, sempre fazendo, sempre querendo ser perfeccionista, organizada, mas na hora de fazer, se não tiver tudo certinho, parece que ela faz e não sai do lugar. Por quê? Porque ela é perfeccionista. E aí você cuidando ali do ponto, esse é só um ponto que eu tô falando, mas você, reflexoterapeuta, já veio com várias ideias, com vários pontos que você pode ajudar essa pessoa. Então isso vai potencializar o seu trabalho. Olhou no pé do seu cliente, você já montou um protocolo. Você já sabe ali que sais de Schussler você vai passar, qual floral você vai passar, qual frequencial você vai passar. E aí você vai ajudando o seu cliente, equilibrando o sistema nervoso dele e trazendo ele para focar naquela limitação dele, que é a procrastinação. Ajudar ele com metas. Né? Fazer perguntas, olha, é melhor você fazer, ajudar ele a entender, melhor feito do que perfeito, porque se você alcançar a perfeição, você nunca vai conseguir, dificilmente você vai atingir o que você quer, porque o que é perfeito? Olha quanto insight você pode ter com o seu cliente, e isso vai acontecer de você só olhar os pés do seu cliente. Claro que com a especialização em linguagem dos pés, você vai se aprofundar nesse assunto, você vai conhecer mais intimamente sem que o seu cliente fale nada. Mas você já vai saber exatamente o que falar para ele e como cuidar dele. Esse é o diferencial da especialização em linguagem dos pés com o meu método, com o método Andréia Veloso. E aí, reflexoterapeuta, como é que a gente traz cliente? Boca a boca. O seu cliente vai ficar impressionado. Ele tem família, ele tem vizinho, ele trabalha, ele tem uma convivência com as pessoas. Ele vai lembrar de quem? Quando alguém falar assim, eu procrastino, ou acontece, olha, vai naquela moça, porque só de olhar, ou naquele rapaz, ou naquela pessoa,
Só de olhar os seus pés, eles já sabem o que está acontecendo com você e eles já vão te direcionando. E quando você vê o que acontece com o seu consultório, você chega naquele ponto de que você escolhe quem você vai cuidar. Por quê? Porque você é um especialista em linguagem dos pés. Você tem olhos de águia. Você vê além daquilo que o seu cliente está falando. Mas para por aí? Não. Eu vou te dar um último exemplo. Porque eu não consigo ficar muito tempo aqui, senão o vídeo fica até um pouco cansativo. Mas vamos lá, vou te dar um último exemplo. Seu cliente chegou no seu consultório e ele reclama que ele é muito impulsivo ou que as pessoas não entendem ele porque ele é muito rápido no agir, ele gosta de fazer as coisas rápidas, ele não tem muita paciência para ficar ouvindo, né? Ou então ele explode muito rápido e isso está fazendo muito mal para ele. Aí que tipo de pessoa será que tem? Os pés ali, olhando nos pés? Dedos curtos. As pessoas que têm dedos curtos, elas são impulsivas. Elas são pessoas de ação. Então, primeiro elas agem, elas vão ali, tomam uma ação. Elas vão e vão fazer. Depois é que elas vão sentir daquela ação. E depois é que elas vão pensar daquela ação e daquele pensamento. Então, o que acontece com essas pessoas? Diferente dos dedos longos, elas se sabotam. Por quê? Porque elas agem, elas vão no impulso. E aí depois elas vão sentir, puxa, o que foi que eu fiz? Aí elas vão pensar, agora eu não vou fazer mais. Só que, por fazer isso repetidas vezes, quando ela quer fazer, o que ela faz? Ah, não vou fazer, porque eu já fiz tantas vezes e deu errado. Ah, eu não vou fazer não. Ah, não vou fazer, porque eu já tentei. E na realidade, ela não soube como lidar com a personalidade dela. Então, o que cuidar dessas pessoas, né? Porque elas ficam com medo, elas são impacientes. Pegar ali, na suprarrenal, no fígado, né? Você já vai montando hipotálamo, hipófise, porque ficam muito irritadas, né? Pega ali no ponto da hipófise, que aí já vai ajudando elas. E se ela tiver a unha redonda, ela implode a raiva. Ela não fala. Se ela for um dedo curto e tiver a unha reta, aí ela vai ser mais briguenta. Porém, se ela tiver um dedo curto e a unha for redonda, ela vai fazer o quê? Ela não vai explodir, ela vai implodir. E implodir afeta que órgão? Estômago, fígado, intestino. Olha aí um protocolo já para você cuidar de pessoas de dedos curtos. E aí você vai lá na área plantar e aquilo que você viu na parte dorsal já está dizendo aqui, ó. Você já vai saber claramente o que cuidar do seu cliente só de olhar os pés dele. Quanto isso não vai poupar do seu tratamento? E quanto isso não vai ser, né? Ou isso vai ser de resultado e o seu cliente vai sair satisfeito do seu consultório. Então, existe inúmeras possibilidades de que você só de olhar os pés do seu cliente e como se comunicar com ele, como falar com ele, vai potencializar o seu trabalho na reflexoterapia. Então, reflexoterapia, reflexoterapeuta. Na reflexoterapia, você vai conseguir ter uma comunicação assertiva com o seu cliente e levar ele para um estado de possibilidades e você vai fidelizar. É só você pensar em você. Então, você é um cliente e vai procurar um reflexoterapeuta. Como você se sente quando você chega num consultório de um colega reflexoterapeuta que ele só olha os seus pés, ele só olha, né? Olhou lá, olhou os seus pés e fala, olha, acontece isso e isso com você, o órgão seu que está sendo afetado é esse, e nós vamos cuidar e você vai se sentir melhor, tanto no físico como no emocional. E olha que para isso você não precisa ser um reflexoterapeuta que tem que ter o completo, não. Só sabendo o básico, você já vai conseguir ajudar o seu cliente. Então, é claro que tudo isso que eu falei para você são só alguns exemplos, né? Você aprende muito mais na especialização em linguagem dos pés, porque ali também você vai ter uma mentoria comigo, né? Uma vez por mês a gente vai estar ao vivo e vai ter outros terapeutas também, que você vai poder fazer as suas perguntas e até se cuidar, né? Porque ali você também vai trazer aquilo que está te estagnando, aquilo que você não consegue entender sobre você.
Mas como o seu interesse aqui é cuidar do seu cliente e ajudá-lo, você só com esse conteúdo já vai conseguir ajudar o seu cliente. Porque os pés, eles falam muito. Os pés é a nossa caminhada, é como nós caminhamos. Mas como eu falei para você, você pode se aprofundar nisso. Como, por exemplo, você pode saber quais tipos de trauma o seu cliente traz e você olhando na parte dorsal. Você vai conseguir saber isso. E você vai saber quais são esses traumas, o que no pé do seu cliente indica a causa do sofrimento dele. Porque aqui a gente falou sobre dedos longos, falei sobre os dedos curtos, falei sobre as pessoas que têm o segundo dedo maior que o hálux, né? Até eu vi uma entrevista de uma pessoa que ele falou assim, minha mulher tem o segundo dedo maior que o hálux e ela é mandona. Isso não indica que a pessoa é mandona. A pessoa ter o segundo dedo maior que o hálux, não necessariamente ela é mandona, mas existe sim um formato, né, uma posição nos pés que indicam que essa pessoa ela é mandona, manipuladora. Então isso ajuda muito você a entender o que está acontecendo com o seu cliente. Porque você tendo esse conhecimento, por exemplo, aí de um dedo em forma de garra, você vai saber se o seu cliente está querendo manipular você até como terapeuta, né? Ou não, e você tomar as rédeas desse cliente, que é um cliente que precisa de um pouquinho mais de atenção, porque ele tem ali essa limitação de querer controlar. E ele pode querer controlar você e jogar a culpa que você não está cuidando dele direito, sendo que ele tem ali os dedos em forma de garra. Mas isso é um conteúdo profundo que a gente pode conversar em outro momento. Então, quais são alguns tipos de traumas que você pode verificar no pé do seu cliente? Quando os dedos, por exemplo, esses dedos são todos voltados para o hálux, para o dedão. Isso indica um trauma de que a pessoa está nostálgica. Aconteceram coisas, ela teve um passado ou bom ou muito negativo e ela não consegue sair daquilo. Ela fica só remoendo o passado. São aquelas pessoas que geralmente vão chegar no seu consultório e vão fazer assim... Ai, como era bom aquele tempo, né? Lá no passado, isso, né? Ou então, não, olha, eu tenho medo disso, porque lá no passado aconteceu isso comigo e eu não quero mais mexer com isso. São crenças. E você vai poder ajudar a sua cliente ou seu cliente nesse trauma de estar com os dedos voltados para o passado. Enfim, são infinitas possibilidades reflexoterapeuta que você pode ajudar o seu cliente. Mas nesse vídeo eu te mostrei como é possível você acelerar o atendimento com o seu cliente, não ficar ouvindo aquela vozinha, né? Como eu vou cuidar desse cliente? O que ele está querendo dizer? Por que ele está agindo dessa maneira, né? E além disso, eu te mostrei nesse vídeo como você já montar alguns protocolos, claro que eu falei de uma forma superficial, e você usar com o seu cliente e ele já sair satisfeito na primeira sessão. Então isso vai potencializar o seu atendimento na reflexoterapia, ou se você não é um reflexoterapeuta, como terapeuta também, né? Seja na área da massoterapia, seja na auriculoterapia, seja no reiki, você já vai saber como ajudar o seu cliente e até mesmo, né, sem que ele fale, no caso do reiki, como você alinhar ali os chakras dele. Então, é muito interessante. Mas, para você que é reflexoterapeuta, principalmente, como pegar nos pontos e trazer um resultado ali eficaz logo na primeira sessão. Esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero verdadeiramente ter contribuído para que você, assim que terminar esse vídeo, já colocar em prática isso que a gente conversou. E lembre-se, se inscreva aqui no meu canal, clique aqui no joinha, curta o que eu falei para você, se você gostou, deixe o seu comentário aqui, eu vou ter prazer em responder para você. E a gente se vê em breve com outro assunto sobre linguagem dos pés ou sobre o seu desafio como terapeuta. Até mais!